2. A vida é uma dádiva, desfrute-a. Eclesiastes 11, versículo 7 até Eclesiastes 12, versículo 8. Essa é a sexta e última admoestação de Salomão para que aceitemos a vida e aprendamos a desfrutar tudo o que Deus compartilha conosco. Eclesiastes 2, versículo 24, Eclesiastes 3, versículo 12 ao 15, versículo 22, Eclesiastes 5, do versículo 18 ao 20, Eclesiastes 8, 15, Eclesiastes 9, versículo 7 ao 10. A fim de fazê-lo, devemos seguir 3 instruções: regozijar, Eclesiastes 11, do versículo 7 ao 9, remover, Eclesiastes 11, 10, e recordar, Eclesiastes 12, do versículo 1 ao 8. Regozijar, Eclesiastes 11, do versículo 7 ao 9. Que grande alegria esperar cada novo dia e aceitá-lo como uma nova dádiva de Deus. Confesso que só percebi o que significa viver um dia de cada vez quando quase fui morto num acidente de carro em 1966. O acidente foi causado por um motorista embriagado que estava dirigindo entre 125 e 147 km por hora quando capotou numa curva. Pela graça de Deus, não sofri nenhum ferimento mais grave, mas o tempo que passei na UTI e, depois, me recuperando em casa, firmou minha convicção em Deuteronômio 33, 25. Como os teus dias, durará a tua paz. Agora, quando acordo cedo toda manhã, agradeço a Deus um novo dia e peço que me ajude a usá-lo com sabedoria para a sua glória e a desfrutá-lo como uma dádiva de suas mãos. Salomão instrui especialmente os jovens a aproveitar a mocidade antes que cheguem os dias maus, os maus dias. Com isso, o rei não está sugerindo que os jovens não têm dificuldade alguma e que os mais velhos não têm alegria alguma. Está apenas fazendo uma generalização, afirmando que a mocidade é um tempo de prazer e de gozo antes que os problemas da idade mais avançada comecem a se revelar. Meu nome do meio é Wendell. Warren Wendell Wiersbe, por causa de Wendell P. Lovelace, que durante muitos anos trabalhou com o Instituto Bíblico Moody em Chicago, principalmente na estação de rádio WMBI. Ele viveu até os 90 e poucos anos, lúcido até o fim. Numa das ocasiões em que visitávamos, numa das ocasiões em que o visitávamos, ele disse à minha esposa: hoje em dia não saio muito, pois meus pais não permitem, a mãe natureza e o pai Cronos. Os jovens devem guardar o coração e os olhos, pois ambos podem fazê-los pecar. Números 15, 39, Provérbios 4, 23, Mateus 5, 27 ao 30. A oração, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, não é um incentivo a cair na folia e a satisfazer todos os desejos pecaminosos do coração. Jeremias 17, 9, Marcos 7, do versículo 20 ao 23. Antes, é uma lembrança para que os jovens desfrutem os prazeres relativos à mocidade e que jamais serão experimentados outra vez exatamente da mesma forma. Os mais velhos precisam lembrar que Deus espera que os jovens ajam como tal. O mais triste é que muitas pessoas mais velhas estão tentando agir como jovens. A advertência de Salomão: Deus te pedirá contas, prova que ele não tem em mente os prazeres pecaminosos. Deus tudo nos proporciona ricamente, para nosso aprazimento, 1 Timóteo 6,17. Mas é sempre errado desfrutar os prazeres do pecado. O jovem que gozar a vida dentro da vontade de Deus não terá com que se preocupar quando Jesus voltar. Remover, versículo 10. Os privilégios devem ser equilibrados com responsabilidades pessoais. Os jovens devem remover a ansiedade do coração
Mateus 6, versículo 24 ao 34. E a perversidade da carne, 2 Coríntios 7:1. O termo traduzido por desgosto significa aflição, do interior, ansiedade. Quando vivemos dentro da vontade de Deus, temos a paz do Senhor em nosso coração, Filipenses 4, do versículo 6 ao 9. Os pecados da carne destroem o corpo e podem trazer julgamento eterno sobre a alma. A juventude e a primavera da vida são vaidade, diz o pregador. Mas isso não quer dizer que essas etapas da vida sejam irrelevantes e representem perda de tempo. Pelo contrário, a melhor maneira de experimentar a felicidade na vida adulta e o contentamento na velhice é começar logo cedo na vida e evitar as coisas que causarão problemas no futuro. Os jovens que cuidam da mente e do corpo que evitam os pecados destrutivos da carne e que constroem bons hábitos de saúde e de santidade têm mais chance de ser felizes na vida adulta do que aqueles que se entregam às loucuras da juventude e depois oram pedindo para não sofrer as consequências. A expressão acima significa que a infância e a juventude são passageiras. Esses anos preciosos passam rapidamente e não devemos desperdiçar as oportunidades de nos prepararmos para o futuro. O termo hebraico traduzido por juventude pode ter o sentido de ou amanhecer ou de cabelos pretos. Nesse caso, o contrário de cabelos grisalhos. A juventude é, de fato, um tempo de amanhecer e, quando menos esperamos, o sol começa a se pôr. Assim, devemos aproveitar ao máximo esses anos de amanhecer, pois jamais voltaremos a vê-los. Os pecados da juventude lançam os alicerces para as aflições da velhice, afirmou corretamente Charles Spurgeon. Recordar, versículo 12, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, de Eclesiastes. Recordar. Essa terceira instrução significa mais do que simplesmente pensar em Deus. Quer dizer, prestar atenção, considerar com a intenção de obedecer. Considerar com a intenção de obedecer. Essa é a versão de Salomão para Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como é fácil deixar o Senhor de lado quando nos envolvemos com prazeres e as oportunidades da juventude? Sabemos que os dias de trevas, Eclesiastes 11:8, e os maus dias, Eclesiastes 2:12:1, estão a caminho. De modo que precisamos lançar alicerces espirituais firmes o quanto antes em nossa vida. Nesses anos de juventude, o céu é claro, Eclesiastes 11:7. Mas chegará o tempo em que haverá trevas e uma tempestade atrás da outra. Os versículos 3 a 7 oferecem uma das descrições mais imaginativas da velhice e da morte em toda a literatura. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto aos detalhes, mas a maioria deles considera essa passagem um retrato de uma casa caindo aos pedaços e que, por fim, se transforma em pó. A habitação é uma das metáforas bíblicas para o corpo humano. Jó 4:19, 2 Coríntios 5, versículo 1, versículo 2, tabernáculo, 2 Pedro 1:13, tabernáculo. E derrubar uma casa ou tenda é um retrato da morte. O significado pode ser: os guardas da casa, nossos braços e mãos ficam trêmulos. Homens fortes, nossas pernas, joelhos e ombros enfraquecem e andam encurvados. Moedores, perdemos os dentes. Janelas, a visão começa a se deteriorar. Portas, a audição começa a falhar ou fechamos a boca pois perdemos os dentes. Levantar, despertamos logo cedo com o canto dos pássaros, desejosos de dormir um pouco mais. Música, nossa voz começa a tremer e enfraquecer. Medo, sentimos pavor de alturas e medo de cair quando estamos na rua. Amendoeira, se ainda restam cabelos, ficam brancos como as flores da amendoeira. Gafanhoto,
arrastamo-nos de um lado para o outro, como gafanhotos no final do verão. Apetite, perdemos o apetite ou talvez o desejo sexual. Casa eterna, vamos para o lar eterno. E as pessoas choram por nossa morte. O versículo 6 descreve um copo de ouro, uma lamparina pendurado no teto por um fio de prata. O fio rompe-se e o copo se despedaça. O fio tão frágil da existência arrebenta e a luz da vida se apaga. Somente as pessoas mais ricas podiam ter lamparinas caras como essas, de modo que Salomão talvez esteja fazendo uma alusão ao fato de a morte vir para todos. O versículo também descreve um poço com a roda usada para puxar um jarro de água. Um dia a roda se quebra, o jarro se despedaça e chega ao fim. A fonte de água é uma imagem de vida. Salmo 36, versículo 8, versículo 9, Apocalipse 21, versículo 6. Quando os mecanismos da vida param, a água deixa de fluir, o coração para de bombear, o sangue para de circular e vem a morte. O espírito deixa o corpo. Tiago 2, 26, Lucas 23, 46, Atos 7, 59. O corpo começa a se deteriorar e, a seu tempo, se transforma em pó. Pela última vez em seu discurso, o pregador diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O livro encerra onde começou, Eclesiastes 1:2, enfatizando a futilidade da vida sem Deus. Quando olhamos para a vida debaixo do sol, tudo parece fútil, mas quando temos Jesus Cristo como nosso Salvador, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, versículo 58. Feito lipas para todo mundo e só lhe deu glória.